Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário do dia que você esteja vendo essa videoaula. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o texto O Tempo Fora do Tempo, Usos da Memória e do Esquecimento, da Isabela Cortada. O nome completo dela era Isabela Cortada Roberto, eu não sei o que houve, que atualmente ela está usando só Isabela Cortada, professora lá de Coimbra. Por que eu escolhi esse texto? Dando continuidade àquele debate que nós fizemos na aula passada sobre o texto dos professores da URG, sobre o historiador e o falsário. Nós estamos discutindo aqui, nos debates contemporâneos sobre a escrita da história, desde a retomada do texto do Igers, né, quais são as problemáticas que estão postas hoje, 2021, né, no nosso campo, no nosso ofício, ou seja, a disciplina da história, o ofício do historiador. Apontamos, com a retomada do texto Igers, atualizando, né, ainda no dia 9 de fevereiro, na retomada das atividades pelo Moodle, atualizando aquelas questões que ele tinha colocado como desafios do século XXI, nós atualizamos esses desafios mostrando que são temáticas, problemáticas abordadas hoje para a história, na escrita da história. Tentamos atualizar essas problemáticas, mostrar como que está o estado atual dessas discussões. É por isso que vocês vão ver que no Moodle tem um podcast, né, um áudio gravado pelo monitor da disciplina, o acadêmico Natan, falando um pouco mais sobre a história global. Eu solicitei isso a ele a partir daquele momento que a gente atualizou o Igers, apontou a história global ainda como uma tendência, né? Era estudos de gênero, a história cultural, a retomada da história política, a reflexão sobre a identidade, né? A retomada ou a crítica aos nacionalismos, a história da globalização, né? Um novo diálogo com as ciências sociais e a história global. Então, o Natan fez um pequeno apanhado, porque o Igers fala muito rapidamente, né, sobre a história global, apenas diferenciando da globalização e apontando que é uma escrita da história que trabalha com temas transnacionais. Mas aí o áudio do Natan vai explicar melhor as metodologias da história global, né? A história comparada, que é o modelo mais clássico dela, né, vindo dos análises da década de 30, da década de 30, essa ideia da história interconectada, né, de cruzar problemáticas de diferentes regiões do planeta, né, fazer uma história relacional, a história transnacional, ou seja, de problemáticas que não obedecem à divisão política, né, dos espaços, a história que trabalha com sistemas mundo, ou seja, sistemas que funcionam no campo do globo, né? Apesar de ser uma dimensão da vida, funciona no globo, por exemplo, se estiver trabalhando com questões de redes sociais, por exemplo. E a história oceânica, que o Igers não tinha falado, e eu também não, em sala de aula, né? Apontando que também os temas, né, do oceano, do uso do oceano, dos problemas ligados a eles, dos transportes, tudo isso também não respeita divisões políticas, né, trabalha sempre no nível do globo. Né? Ele dá os exemplos clássicos também, como a pandemia, né? E ele aponta na sua videoaula, né, algumas posturas que a história global defende como sendo delas, mas que eu até estava comentando na aula com a turma da manhã hoje, né, que conectar, comparar, contextualizar e conceituar, me desculpa, não é só da história global. Esses procedimentos fazem parte da metodologia da escrita da história. Quando que você não compara duas problemáticas semelhantes, né? Quando você mapeia o que já foi discutido sobre aquela problemática, o que já foi abordado. Quando que você não conecta, mostrando aonde o seu trabalho acrescenta mais um tijolinho, né, naquela construção daquele campo. Quando que a história não é conceitual,
né? Se a gente não trabalhar com conceitos, a gente trabalha só com a singularidade. É exatamente o uso dos conceitos que permite que o conhecimento de questões empíricas singulares possam ser generalizadas e estabelecer comparações, diálogos, proximidades e distanciamentos em relação a outras questões empíricas singulares. E, claro, a história sempre trabalha contextualizando, né? A gente está sempre fazendo o texto e o contexto. Eu me lembro que meu professor muito querido meu sempre me dizia, quer dizer, a fonte e o contexto da fonte, né? Sempre a crítica tem que ser interna e externa, né? Então, escutem o podcast da História Global, vocês vão gostar muito, o trabalho do Natan ficou ótimo. Lembre-se que ele já fez o do Thompson lá no nosso primeiro semestre, também ficou redondinho, né? Foi do Thompson? Ou foi do Sertor? Já não lembro mais, foi do Sertor, né? Bom, agradecemos então ao Natan sobre o trabalho. Logo após esse texto do Wiggers, nós paramos no texto do falsário e do historiador, discutindo a questão da verdade da produção do conhecimento histórico e a verdade do testemunho como fonte do conhecimento histórico. E como existem os usos, né, tanto do testemunho quanto da história, os usos e abusos, e usos públicos, né, que a gente apontou, né, que essa história é sempre esse discurso rigoroso, inacabado, a partir do presente, perspectivo, mas também sempre um discurso verdadeiro, né? A história também sofre usos e abusos. E no texto do falsário a gente viu formas diferentes desses usos e desses abusos no espaço público. A história é sempre um discurso para o espaço público. Para o espaço privado nós temos a memória, né? Para dar sentido para a sua vida, nós temos a memória. Bom, é essencial, então, darmos mais um passo nessa discussão e discutirmos as relações entre história e memória. Desde 89, quando Pierre Nora construiu essa ideia de lugares de memória e fez a crítica ao que ele chama de fim da memória viva, né? E a substituição dessa pelos lugares de memória dentro de uma sociedade francesa, né? Do final dos anos 80, dos anos 90, que percebia uma aceleração do tempo. Andreas Hilsen, que eu gosto muito também, historiador alemão, ele vai dizer que nós somos, no texto de 2000, é uma sociedade seduzida pela memória, né? A gente tem essa vontade de memória, essa proliferação de lugares de memória. Quem dá o chute inicial nesse debate é o Pierre Nora, apontando que nós precisamos de lugares de memória diante dessa aceleração do tempo, usando os conceitos do Zygmunt Bauman, dessa fluidez da nossa sociedade, onde nada é fixo o suficiente para nos dar alguma segurança, a gente acaba tendo essa compulsão por memória. Mas que tipo de memória? Uma memória morta, uma memória lugar, um museu, uma estátua, né? Um livro comemorativo aos 50 anos de uma instituição. Então, o que você tem? Né? Você tem a memória como vamos dizer assim, uma expansão da memória da nossa sociedade, mas de que forma? Fragmentada, vinculada a lugares, em oposição ao que o Pierre Nora chamava de memória viva. O que é a memória viva? É quando você precisa do conhecimento da geração anterior, desse conhecimento passado de geração em geração, para sobreviver. Eu sempre brinco, se você não aprender, você morar numa pequena propriedade rural e não aprender com seus pais a plantar o feijão, a criar o porco e a fazer a linguiça do porco depois, você vai falir, você vai passar fome. E como que você aprendeu essas técnicas? Com a geração anterior, que aprendeu com qual? Com a anterior ainda. Então, essa é a memória viva, é uma memória que perpassa o cotidiano, que constrói a tua sobrevivência. Se você não escutar o que os seus pais estão falando, você não vai conseguir sobreviver. Em oposição a essa memória que o Nora chama de viva, ele constrói a ideia de lugares de memória. Numa sociedade acelerada, né, do capitalismo, na qual global nós vivemos, né, de revolução industrial constante, você tem o quê? O que uma geração tem para ensinar para outra, a geração mais nova não quer aprender. Por quê? Porque é obsoleto. Essa ideia que
permeia a nossa sociedade, da rápida obsolescência, tudo vira obsoleto muito rápido e você não precisa saber o que a geração anterior sabia, né? Porque não é isso que está sendo pedido de você. Nessa sociedade, a incerteza que isso lança, né, nessas relações tão fluídas, tão líquidas, gera essa expansão de lugares de memória. Então, você quer fazer uma estátua, você quer fazer as fotos dos ex-diretores da escola no corredor, né? Você quer fazer o livrinho da história da igreja, fazer uma data comemorativa para o sindicato. O que eu gosto muito, cápsulas do tempo, né? Para enterrar, botar o jornal do dia, algumas coisinhas, enterrar para ser aberto no futuro. Quer dizer, essa explosão de lugares da memória são mais um sintoma de como nós vivemos a nossa historicidade, que é um assunto que nós vamos discutir no Artog, né? É um sintoma dessa sedução pela memória que nós vivemos, né, numa sociedade tão fluida. Bom, o Pierre Nora deu o pontapé inicial, mas eu escolhi o texto da Isabela Cortado porque ela faz a revisão bibliográfica desse debate, né? Ela vai trabalhar os principais autores, né, que apontam, autores e autoras que apontam essa problemática entre história e memória. Ela vai apontar, e partindo do Todorov, os 3 tipos de discursos sobre o passado que nós temos, né? Nós temos o testemunho, que é de quem vivenciou, né? Que existe para o espaço privado, hoje também no espaço público, mas ele é válido e não precisa ser verdadeiro, como a gente viu, ele é válido para dar sentido à vida. A gente acabou de ver no Historiador e Falsário, né, qual foi o erro do Marco Espanhol lá, né, do historiador Marco Espanhol. Né, o texto passa um paninho para ele, eu não passo pano para ele, como eu estava dizendo. O erro dele é não dizer que aquelas experiências do campo de concentração não eram dele, eram de colegas que ele tinha convivido e que tinham contado para ele. Se ele tivesse falado isso, o testemunho dele já virava verdadeiro, né? Apontado as fontes daquelas informações, ainda mais ele, que tem formação em história, sabia que deveria ser o procedimento deveria ser rigoroso, deveria ser esse o procedimento dele. Ainda mais seguindo Deleuze, não há nada mais desonesto do que falar por outra pessoa, tomar a palavra de outro, né? Você está objetificando a outra pessoa, você não está percebendo ele como sujeito da sua própria história. Então, eu acho a postura do historiador espanhol que fingiu ser testemunha de Auschwitz uma postura extremamente errada, eu não passo pano para ele, mas a gente compreende essa postura no momento em que o testemunho tomou um lugar, né, um lugar maior no espaço público. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai estudar isso nos seminários com Artog, houve uma expansão do testemunho e o testemunho acabou tomando o lugar no espaço público que é do historiador. O historiador produz o conhecimento rigoroso, cientificamente conduzido, voltado para o espaço público, né? Construindo um lugar para os mortos, lembrando a sociedade presente das coisas que ela quer esquecer, construindo um lugar para os mortos no nosso presente. Essa é a nossa função. A partir da Segunda Guerra Mundial, e dos seus crimes contra a humanidade, o testemunho foi ganhando mais espaço, porque ele não só fala do horror, fala da dimensão humana de passar por esses crimes, né, sobreviver a esses crimes, é uma questão de fazer justiça, né, condenar os criminosos, e isso se expandiu no espaço público, então nós vivemos hoje essa grande difusão, né, de muitos testemunhos. O Artog vai dizer que é até uma competição vitimária, né, testemunhos de diferentes vítimas dizendo, eu sou mais vítima que você. Né? Isso a gente vai discutir agora nas próximas aulas, é uma temática muito importante na contemporaneidade. Então, daí que você compreende, né, o falsário, o primeiro falsário do nosso texto, o primeiro historiador falsário. Ele tomou a palavra de outro e ele não disse que a palavra era de outro. Ele fingiu ser testemunha do que ele não era testemunha. Ele vamos dizer assim, apagou as fronteiras e que devem ser fronteiras muito rígidas para o historiador, né? Para o historiador, ele com formação de historiador. Bom, também nós vivemos a questão
nessa sociedade seduzida pela memória, cheia de lugares da memória, essa expansão funciona muito como uma reação ao esquecimento. Numa sociedade fluida, numa sociedade líquida, numa sociedade em que uma geração não quer ouvir o que a outra tem para falar, o esquecimento, né, é algo presente. Porém, existem diferentes tipos de esquecimento. Existe esse esquecimento causado pela obsolescência, existe o esquecimento imposto por ditaduras e regimes totalitários, como o texto vai trabalhar, e existe o esquecimento justo, né, que ela vai apontar ao final do texto, que é quando você consegue punir os culpados, você consegue conhecer o passado, esse passado traumático principalmente, e aí para fazer a sociedade de novo pactuar, construir um contrato, um pacto social de paz e democracia, e o esquecimento também é necessário, senão vai ficar para o resto da vida, né, um grupo matando o outro. Mas é um processo longo que ela tenta trabalhar no texto, né, sempre se apoiando nos principais teóricos. Eu vou apontar um ou outro que falta aqui, mas que são muito importantes. Bom, primeira coisa que ela diz, né, o desconhecimento impede um posicionamento consciente no presente. Então, a questão da memória e da história se coloca, né, no primeiro ponto, no presente. Tanto a memória quanto a história são conhecimentos elaborados a partir do presente. A história a partir das suas fontes, essas ruínas do passado, né? As ruínas do morto que nós usamos como fontes, entre eles o testemunho e a memória, né? E a memória reorganizando as lembranças, né? Ela vai apontar muito bem, retomando o Maurice Rollbach, o clássico, né? Fundador do assunto da memória coletiva, né? O sociólogo lá, colega do Bloch do Febvre, lá em Estrasburgo, que infelizmente faleceu em 1940, assassinado pelos nazistas, né? Por isso que o Rollbach não continuou escrevendo, ele foi assassinado pelos nazistas. O Rollbach vai apontar, olha, toda memória é coletiva, né? Toda memória é coletiva, porque mesmo a tua memória individual, ela sofre influência das tuas relações sociais. Perfeito, toda memória é coletiva. Porém, né, ainda retomando aquela divisão do Todorov, você tem o testemunho, que é a verdade que você vivenciou e que dá sentido para a sua vida. Você tem a história, que é um conhecimento rigoroso, disciplinar, científico, né? Feito para o espaço público e com obrigação de veracidade. E nesse meio tempo você tem a memória coletiva. E o que é a memória coletiva? A memória é de saída individual. Quando você ativa a memória coletiva, você já está exigindo um trabalho sobre a memória individual. Um trabalho de que memórias individuais serão lembradas e que memórias serão esquecidas. Que memórias ganharão estátua na praça pública e que memória tentará ser apagada. Ou seja, outro tema importante sobre isso é que, para além da memória coletiva, então a memória coletiva, só para retomar essa definição do Todorov, ela não é natural. Ela é um construto social, ela é um construto histórico e ela é um construto de relações de poder, que definem o que vai ser lembrado naquela coletividade e o que vai ser esquecido. Mais ainda, ela funciona como a memória individual, construindo identidade e sentido. Se a memória individual constrói a tua identidade narrativa, que é o conceito do Ricoeur, ou seja, quando você conta a sua história naquele presente, reorganizando as lembranças, com influência da sociedade e de tudo que você vivenciou, você está construindo a sua identidade. Você está dizendo quem eu sou hoje, quem eu fui no passado, o que eu mudei, o que eu permaneci. Né? Essa é a identidade narrativa de Paul Ricoeur. E ela serve para dar sentido para a tua vida. A memória coletiva faz isso em relação aos grupos. Né? Ela retoma as memórias individuais e joga luz sobre algumas e deixa outras subterrâneas. Normalmente os vencedores jogam luz sobre as memórias deles, né? Quem é que fica subterrâneo? Aqui no Brasil é muito fácil pensar trabalhadores rurais, trabalhadores sem terra, afrodescendentes, mulheres, né? Vários grupos sociais não ganham estátua em praça pública. Né? Quem é que ganha estátua? Quem é que ganha o cavalão? Né? Europeus, brancos, heteronormativos, colonizadores, né? Homens com cargos no Estado.
Bom, então ela vai discutir um pouco isso, essa ideia de que a memória coletiva ela é oficial, né? Ela é um construto, ela é o efeito de uma relação de poder oficial, né? O testemunho é a nossa fonte, válido por si mesmo, né? Pode ser convocado, a ideia de testemunho tem muito a ver com justiça, ela é convocada pela justiça, né? E a história é o conhecimento crítico que usa essas outras duas como fonte, né? Então, o compromisso da história é completamente diferente do compromisso da memória. Se a memória cria grupo, se a memória silencia outras versões, constrói uma identidade, constrói coesão grupal, identidade e sentido, a história tem a sua postura crítica. A história está lá para lembrar o que a sociedade quer esquecer, dar um espaço para o morto, para o enterrado, na sociedade do presente, né? Bom, ela vai apontar, ela vai iniciar a discussão dela chamando os dois autores que eu chamei aqui para discutir, o Todorov, né, e o Pierre Nora, como eu já apontei, né? É muito importante que vocês dominem esse conceito de memória viva, que é essa memória que é transmitida de geração em geração, diferenciando de lugares de memória. O Pierre Nora, esse texto dele é do início dos anos 90, ele já foi muito criticado, porque ele funciona muito bem para a França, né? Ele estava vendo as comemorações dos 200 anos da Revolução Francesa em 89, né? 89 é o mesmo ano, Fukuyama com o fim da história e o bicentenário da Revolução Francesa. Então foi insuportável. Por um lado a história tinha acabado, por outro lado era comemoração, lugar de memória, livro. Todo historiador francês escreveu um livro sobre a Revolução Francesa. Então, a crítica que se faz, estou seguindo aqui a Jacy Seixas, tá, da Unicamp. A professora Jacy Seixas, ela aponta que, veja, aqui no Brasil esse modelo não funciona também. Claro que nós temos os lugares de memória, acabei de falar do Cavalão, estou citando isso, temos aqui o Museu Visconde de Guarapuava, mas nós não temos só esses lugares de memória. Aqui nós temos também memórias vivas, né? Vejam toda a luta do Paiol das Telhas. É construída a partir de uma memória viva, de um aprendizado de geração em geração, né? Da memória da sua propriedade sobre aquela terra, porque o título de propriedade, os parentes lá da Dona Balbina já tinham jogado fora e queimado há muito tempo, né? Quer dizer, uma memória que possibilita uma organização de um movimento social e o reconhecimento de direitos. Memória viva. Os faxinais, assunto que o nosso programa de história, mestrado lá em Irati, pesquisa muito. As populações faxinalenses, né? O jeito de organizar o sistema de faxinal, toda a sua cultura de faxinalense é uma memória viva, passada de geração em geração e garante identidade, coesão e sobrevivência. E sobrevivência são técnicas passadas há muitos anos de geração em geração. Então, essa ideia de que o Nora vai dizer no Memória, História, Problemáticos Lugares, não existe mais memória, só existe lugares de memória. Então, isso é um domínio já da história, porque são os historiadores que constroem esses lugares de memória. Não é válido essa generação para o Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem bem diferentes assim, lugares de memórias, que fazem parte de uma memória oficial, ligada muito ao Estado. O trabalho dos historiadores como críticos, né? Como as pessoas que estão trazendo um conhecimento rigoroso e questionador para esse presente, e a memória viva, né, que garante a sobrevivência e a organização de movimentos sociais muito importantes e o reconhecimento dos seus direitos, né, no judiciário, com o testemunho. Né? Muito legal isso. Esse tema é um tema que eu gosto muito, tá, gente? Ela vai continuar aí puxando outros autores essenciais para o debate de memória, entre eles a Beatriz Sarlo, né, que vai exatamente analisar esse mercado simbólico da memória, né? Eu gosto muito desse conceito. Vocês não eram nascidos, mas em 2000 teve o tal dos 500 anos do descobrimento. Né? Foi todo um mercado simbólico, produtos, parquezinhos com caravelas, e constrói a caravela, e rouba dinheiro público a caravela, e lança disquinho para os 500 anos. Quer dizer, existem vários discursos de memória circulando e se capitalizando em relação a isso. Veja, mesmo na questão turística, isso é muito importante, né? A construção de Prudentópolis como um local ucraniano, né? Vai no Faustão e apresenta as danças ucranianas. Quer dizer, é um mercado simbólico. Há uma luta entre as memórias, né? Algumas memórias aparecem
sendo mais capitalizadas nesse mercado, outras ficam subterrâneas e lutando para conseguir se sobressair. E aí, logo depois de apontar essa questão da Beatriz Sarlo, né, gente, ela vai para o Paul Ricoeur, que eu estava apontando um pouco antes, né? O Paul Ricoeur vai dizer exatamente que existe um abuso da memória e também existe um abuso do esquecimento. Ele vai dizer que é o presente, né, que usa essa memória e que nós temos que ter uma preocupação com o uso político e ético dessa memória, voltado à ideia de justiça. Afinal, o testemunho, a memória, é a garantia de que algo existiu, é a fonte para o trabalho dos historiadores. Não é à toa que, mais para o final do texto, ela vai trazer, a Cortada vai trazer o Vidal de Naquet e todo o debate, né, toda a resistência contra o negacionismo, o revisionismo que envolveu a questão dos crimes nazistas e dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? Dizendo exatamente isso, quer dizer, é um dever ético lembrar, né? Esse testemunho e essa memória é a fonte para o trabalho crítico que o historiador vai fazer depois, e ele é a garantia que algo aconteceu, mesmo que ele não seja a verdade tal como aconteceu, seja uma narrativa presente, né? Você vai conseguir sim analisar, tanto é isso, e provar, né, o que aconteceu. E com provas, né? Comprovar. E o que você tem aí? Todo regime ditatorial, todo regime totalitário, eu faço a diferenciação entre totalitário e ditatorial, né? Acompanhando a Hannah Arendt, ele tenta apagar os vestígios de seus crimes. Ou seja, apagar os testemunhos, apagar os arquivos, para impossibilitar exatamente esse trabalho crítico do historiador, né? Isso é um trabalho pensado, né? O Naquet vai chamar dos assassinos da memória, porque assassinando a memória você tira a fonte da história, tá? Claro que uma testemunha, o testemunho do testemunho é dele, né? É a visão dele, como eu sempre brinco, né? Vai perguntar para um velhinho agricultor lá de Novas Laranjeiras como é que foi a ditadura militar. Ele vai dizer que foi bom. Qual era a ditadura militar que ele tinha lá no interior de Laranjeiras do Sul? Zero. O Estado não é presente no interior de Laranjeiras do Sul nem hoje, em 2020, imagine em 1968. Nem tinha Estado lá. Né? É só você entrevistar sobre como é que era a educação. Não tinha. Como é que era a saúde? Não tinha. Como é que era a polícia? Não tinha. Então, onde que estava o Estado? Sem ter o Estado, como, no seu cotidiano, como que ele vai saber que houve uma ditadura militar? Ouviu falar nos jornais, na rádio, beleza. E aí ele vai dizer, mas era tão boa a minha vida lá no campo, eu era jovem, não tinha problemas de saúde, meus pais eram vivos. Como era boa a ditadura militar. Tá entendendo? É um raciocínio, né, que dá sentido para a vida dele, a partir da experiência. Né? Que não é porque ele estava vivo naquele momento que ele sabe uma verdade sobre aquele momento, mas a gente consegue exatamente compreender a veracidade do que ele está dizendo. Ou seja, para ele era bom o tempo da ditadura militar, primeiro porque ele não viveu a ditadura militar, porque ela não chegou lá no interior de Nova Laranjeiras, né? E a vida no campo, com a sua família, com a agricultura tradicional, tinha sentido, dava sentido para a vida dele. Por isso que é bom, certo? Eu trabalhei um pouco com história oral, né? Então vou dar alguns exemplos. Outro exemplo que eu gosto muito para mostrar o testemunho falso da testemunha falando uma verdade é o caso clássico de quando veio a história oral para o Brasil, que foi um curso da Fundação Ford, ministrado na Fundação Getúlio Vargas, que a Verena Alberti fez, o Carlos Humberto, meu ex-professor com quem eu aprendi história oral no mestrado, né, fez, são os pioneiros da história oral no Brasil. Eles entrevistaram os pracinhas, eles foram entrevistar ex-presidentes, né, a FGV tinha essa coisa da memória oficial do Estado, né, ex-presidentes e pracinhas. E no estudo dos pracinhas é famoso que todos os pracinhas brasileiros diziam que num dia de muito frio, muita fome lá na Itália, quando estavam combatendo, viram uma luzinha de noite num morro, foram lá, era uma casinha, bateram, estavam com fome, com frio. Imagina, né, gente? Sapato furado, que era o sapato que não servia mais para o exército americano, que era doado para o soldado brasileiro.
nevando, né? Que eles lutaram no inverno lá. Bateram na casinha, lá na porta-casinha, uma velhinha abriu, vendo que eles estavam com fome e com frio, deu um lugar no celeiro e disse que ia fazer uma comida para eles. Aí ele foi para o celeiro, daqui a pouco vai a neta ou filha, dependendo da variação, da velhinha, levar a sopinha lá. É uma italiana muito linda que se apaixona por ele e eles passam uma linda noite de amor. Vai ter italiana bonita, tu diz, mas as italianas são bonitas. Sim, mas vai ter tanta italiana bonita, caridosa, querendo passar uma noite de amor com um soldado passando fome e frio, né, brasileiro. Não é tanto assim, né? Então, mas todos eles contavam, era uma história que corria entre os pracinhas. É mentira? Não, vá lá que um teve mesmo uma namorada italiana, um ou outro. Mas ser a mesma historinha significa o quê? Que essa história era contada no grupo e com o passar do tempo cada um introjetou como sendo essa sua história, sendo sua história. E o que ela fala? Ela fala uma verdade. Ela fala do abandono, do frio, do medo, da fome, da falta de relações pessoais, né, de amizade, de laços de vigilância, de vizinhança e de familiares, né, de aconchego que eles sentiam quando estavam na guerra. Então, mesmo a história sendo, né, uma lenda entre os pracinhas, ela fala uma verdade, que é o sentimento de solidão e de abandono de estar numa guerra. Bom, 30 minutos já de gravação, vou mandar esse primeiro vídeo e já faço o segundo. Peraí.